Mais um dia juntos, que a bênção do Deus eterno esteja com você, que o Senhor Todo-Poderoso abençoe muito a sua vida. E hoje nós estamos já no penúltimo capítulo de Marcos. A nossa devocional hoje vai ser Marcos capítulo 15, onde Jesus já está sendo entregue para ser julgado. Os judeus não poderiam condenar ninguém à morte. Por quê? Porque eles estavam sujeitos a Roma. Israel era escravo de Roma, vamos assim dizer. Então toda a pena de morte tinha que ser dada por uma autoridade romana. Então os judeus forjaram um crime para Jesus, não tinha prova nenhuma, algo totalmente sem base, algo leviano, algo mentiroso, e levaram para Pilatos, o governador da Judéia. E aconteceu uma coisa interessante. Pilatos, ele percebeu que era por inveja, percebeu que Jesus não tinha cometido nenhum crime que era para ser condenado à morte. E Pilatos começou a questionar Jesus. E seria a chance de Jesus se defender. Mas aconteceu uma coisa interessante. Olha aqui no capítulo 15, o versículo 5. Presta atenção. O versículo 5. Mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado. Ou seja, Jesus ele não se defendeu. Porque o objetivo de Jesus era morrer. O objetivo de Jesus era dar a sua vida em nosso favor. Morrer naquela cruz. E como era época da Páscoa, havia o costume de soltar um prisioneiro. E aqui aconteceu uma coisa interessante, o versículo 6. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse, o povo ia escolher. E um homem chamado Barrabás estava na prisão, com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Era um zelote. É uma seita do judaísmo que eles matavam em nome de Deus. Matavam para livrar o povo de Roma. Então, esse homem aqui matou um romano. E olha só a loucura. Pilatos viu que Jesus não tinha erro nenhum. E aqui estava um assassino condenado que matou um romano numa rebelião. E ele coloca para o povo escolher. E o povo escolheu Barrabás. E quando Pilatos perguntou, e com este que se diz o Filho de Deus, o que eu faço? Crucifica-o. E Pilatos mais uma vez, mas ele não cometeu erro nenhum. E eles gritaram mais forte, crucifica-o, crucifica-o. Queridos, aqui nós começamos a perceber algumas coisas interessantes. Aquele lugar na cruz não era para Jesus. Aquele lugar na cruz era para Barrabás. Jesus tomou o lugar de Barrabás. Aquele lugar na cruz não era para Jesus. Era para mim e era para você. Jesus tomou o nosso lugar lá. Nós, por causa do pecado, merecemos a morte eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Nós erramos com os pensamentos, nós erramos com as atitudes, nós erramos com as ações, com as palavras, mas Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Aquele lugar não era para Jesus, era para nós. E Jesus tomou o nosso lugar, para que a vida dele fosse a nossa. É como, literalmente, ele foi o nosso substituto. E quando Pilatos percebeu que o povo estava irredutível, olha só o versículo 15. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou a Barrabás, ou soltou-lhes Barrabás. Mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Querendo agradar a multidão. Olha o perigo de nós querermos agradar a multidão. De querermos ser iguais à multidão. Olha o perigo.
Eu quero que você guarde uma coisa no teu coração. No final de tudo, você não vai prestar conta da sua vida para a multidão, você vai prestar conta da sua vida para Deus. E tem muita gente hoje que resolve agradar a multidão e desagradar a Deus. Mas é para Deus que eu vou prestar contas da minha vida. Então Pilatos, ele foi omisso, ao ponto de lavar as mãos, tipo, eu não tenho culpa. Mas como não teve culpa? A omissão já é uma culpa. Então isso aqui é uma coisa muito impressionante. E depois os soldados judiaram muito de Jesus, zombaram muito de Jesus, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Imagina aqueles espinhos entrando no crânio. Imagina a dor que Jesus sentiu. Começaram a saudá-lo no versículo 18, salve, rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhes prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe um manto de púrpura, vestiram-no com as próprias roupas, e então levaram para fora a fim de crucificá-lo. Eu não vejo muita diferença nos dias de hoje. As pessoas zombam de Deus, como sempre zombaram. Aqueles soldados romanos, as pessoas hoje no carnaval, esses shows satânicos que existem, que nós presenciamos, infelizmente, dentro do nosso próprio país, trazendo maldição para o nosso próprio povo. Pessoas zombando de Cristo, pessoas escarnecendo de Cristo. Não são diferentes dos soldados romanos, ou seja, isso teve em todas as épocas. Nós só não podemos participar disto. Eu acho impressionante como que tem pessoas que participam de shows de artistas que literalmente zombam de Jesus, zombam da fé cristã. Pessoas que participam de carnaval, shows de algumas cantoras norte-americanas que vêm e é puro satanismo. E cristãos, falando que é maravilhoso. A Madonna vem, Lady Gaga vem, fazem um maior escarcéu e principalmente a maior zombaria com o cristianismo dentro da nossa terra. E as pessoas aplaudindo, e muitos que se dizem cristãos lá no meio. E outros que vêm também, e cristãos lá no meio, pregando libertinagem, pregando zombaria, como os soldados romanos. Hoje não é muito diferente. Só toma cuidado para você não participar disto, tá? Tome cuidado para não desonrar o seu Deus acima de tudo. E depois a crucificação. Versículo 22. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira ou calvário. Tá? Gólgota em hebraico, calvário ou caveira. Parece realmente uma caveira, impressionante. Agora, aqui é muito interessante o versículo 23. Muitas pessoas leem esse texto aqui, mas não percebem o que quer dizer. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. Sabe o que significa o vinho misturado com mirra? Era mais ou menos um alucinógeno para aliviar um pouco a dor, porque a dor da cruz era terrível. Jesus ficou 6 horas crucificado, das 9 da manhã às 3 da tarde. Os pulsos pregados, os pés pregados, o sangue escorrendo. Naquela posição, as câimbras começam, dores intensas pelo corpo todo. O pulmão começa a se contrair de uma forma absurda. Perde-se o ar. Vai morrendo aos poucos por asfixia.
A pessoa não consegue respirar. Então o que os romanos faziam? Davam vinho com mirra para aliviar a dor, para que ele ficasse um tanto quanto fora de si. E Jesus recusou. Ele falou assim: eu vou ficar lúcido o tempo todo e eu vou sentir todas as dores o tempo todo. Isso se chama amor. Porque aquele lugar lá era de Barrabás, era meu, era seu. E ele falou assim: eu vou ficar lúcido o tempo todo. E ele ficou lúcido. Às 6 horas ali, pregado na cruz, ele ficou lúcido o tempo todo. Ele não bebeu o vinho com mirra. O versículo 25, eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e assim colocaram a acusação dele: este é o rei dos judeus. E a escritura cumpriu-se no versículo 28. Ele foi contado com os transgressores. E aqui começa uma coisa interessantíssima. Satanás, ele verbaliza uma tentação através das pessoas que estavam ali. Olha só a tentação. Ora, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, versículo 30. Desça da cruz e salve-se a si mesmo. Olha só o versículo 32. O Cristo, Rei de Israel, desça da cruz. Você não é capaz de salvar a si mesmo? Desça da cruz, para que o vejamos e creiamos. Se você descer da cruz, nós vamos crer que tu és o Cristo. E os que foram crucificados com ele também o insultavam. Olha que coisa impressionante. Se Jesus se enchesse do ego, ele poderia descer da cruz. Poderia descer da cruz. Ele podia qualquer coisa, ele é Deus. Mas naquele momento que a tentação era feita e a provocação estava ali, ele ficou na cruz. Porque se ele descesse da cruz, eu e você não estaríamos hoje aqui e nem teríamos o nosso nome escrito no livro da vida e não teríamos o perdão dos nossos pecados e não iríamos para o céu e não teríamos a salvação. Ou seja, não foram os cravos que prenderam Jesus na cruz. O que prendeu Jesus na cruz foi o amor que ele teve por mim e por você. E ele venceu essa tentação. Desça e creremos em ti. Ele falou assim: eu vou morrer. Ele via lá na frente, eu e você salvos com ele lá no céu. Ele cumpriu a sua missão. Ele venceu na cruz do Calvário. E as pessoas dizem que Jesus foi um homem bom que tentou consertar o mundo e mataram-no. Não. Jesus veio para morrer, para que eu e você vivêssemos. E ele cumpriu perfeitamente, totalmente, plenamente, eficazmente a sua missão. Por mim e por você. Isso se chama amor. E a morte de Jesus. Aconteceram alguns eventos. No versículo 33, houve trevas sobre a terra do meio-dia às 3 da tarde, a hora que Jesus morreu. E por volta das 3 horas da tarde, ele citou um salmo. Ele bradou em alta voz. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Ele teve um esforço excomunal para poder falar por causa das cãibras. 6 horas já na cruz. E ele lúcido, porque não tomou o vinho com mirra, e ele com dores terríveis. Ele fala em alta voz: Eli, Eli, ou Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? É um salmo de Davi. Eu quero que você tente imaginar aquele que é santo,
santo, santo, totalmente puro. Deus assume a forma de homem e tem uma comunhão perfeita com o Pai, porque ele é perfeito, porque ele é Deus. Naquele momento, o pecado do mundo inteiro foi colocado sobre ele. O pecado do mundo inteiro, desde Adão até o pecado do último homem que virá neste mundo antes da volta de Jesus. O pecado do mundo inteiro foi colocado sobre ele. E o que acontece com o pecado em relação a Deus? Afasta-nos de Deus. Então, naquele momento, o Pai virou as costas para Jesus. E naquele momento ele ficou sozinho. Imagina a dor emocional, espiritual, a dor física, tudo em cima dele. Deus meu, por que me desamparaste? Isto que é amor. Você não precisa pedir provas do amor de Deus por você. Deus, se o Senhor me ouvir essa oração, eu sei que o Senhor me ama. Deus, eu vou crer que o Senhor me ama se o Senhor fizer isso por mim. Ele já provou que ama você. E Ele ama muito você. Naquele momento, o pecado do mundo inteiro estava sobre ele. Aquele que se arrepende e crê nele tem a salvação. Então, o sacrifício de Jesus é eficiente e eficaz para aquele que crê. Pode salvar a todos, mas salva aquele que se arrepende e crê. E quando ele disse isto, o versículo 37, Jesus com um alto brado, ele disse, está consumado, está terminado, está acabado. E aí ele morreu. Essa foi a morte de Jesus. No versículo 38, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Existe o santo no templo, o santo lugar e depois o santo dos santos. Ali tinha uma cortina e somente o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez por ano e é o lugar mais sagrado da presença de Deus, porque ali estava a Arca da Aliança, ali estavam as tábuas dos 10 mandamentos, ali estava o lugar mais sagrado do templo. Então ninguém podia entrar lá. E quando a Bíblia diz que Jesus morreu, esse véu do templo, essa cortina rasgou-se de cima a baixo, ou seja, não foi o homem que rasgou, porque se o homem rasgasse, seria de baixo para cima. Mas foi Deus que rasgou, de cima para baixo. Deus rasgou, dizendo o seguinte, agora todos são sacerdotes e podem chegar até mim através de Jesus Cristo. Todos podem orar para mim. Todos podem me conhecer, todos podem me buscar, todos. Não existe mais separação, não existe mais véu, não existe mais cortina. Foi rasgada. Deus rasgou. Ali houve a nossa salvação. O nosso livre acesso à presença de Deus. É por isso que toda vez que eu e você oramos, nós dizemos em nome de Jesus, por causa do véu. É Jesus que me dá acesso a Deus. Isso é muito profundo. Isso é muito maravilhoso. E aí Jesus é sepultado. Versículo 43, José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que era a liderança de Israel, que também esperava o reino de Deus, cria em Jesus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E enterrou Jesus num túmulo novo, uma pedra na frente, numa rocha, cumprindo a profecia de Isaías. Ele foi morto, contado com os malfeitores, mas com o rico esteve na sua morte. Isaías 53. Jesus morreu no meio de 2 bandidos, mas na hora da sua morte esteve com o rico José de Arimateia, que colocou Jesus num túmulo novo. A palavra de Deus é maravilhosa.
Deus é maravilhoso. Quanto mais conhecemos Deus através da palavra, mais admirados ficamos com os detalhes e como que a Bíblia é maravilhosa. Deus abençoe muito você. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer muito pela Tua palavra, agradecer muito porque Jesus tomou o nosso lugar na cruz, agradecer muito porque temos livre acesso a Ti. Se estamos aqui hoje conversando contigo, é porque um dia Jesus abriu esse caminho para nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós cremos que não podemos ir a Ti a não ser por Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Muito obrigado por tão grande amor. Muito obrigado por tão grande salvação. Muito obrigado, de coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito você, viu? Amanhã, mais uma devocional nos espera. Amanhã vamos encerrar o livro de Marcos ou o Evangelho de Marcos. Deus abençoe e até mais.